Olá, Futcelebers! Vamos falar hoje de um meia que já teve várias polêmicas. Algumas delas envolvendo até festinha particular em casa próximo ao CT do Flamengo. Sim, é o Alan Patrick, o cara mais bem pago do futebol gaúcho atualmente. E já conquistou também muitos títulos. Quer saber como ele vive, sua fortuna, suas tretas e conhecer melhor suas conquistas? Então vem com a gente que já vai começar. Calma, pra que a pressa, embaixador? Antes, ajuda o pai aqui. Deixe seu like e se inscreva no Futcelebs, o canal que te conta tudo da vida, dos luxos e das tretas dos maiores jogadores do Brasil e do mundo. E para não perder nada, já clique no sininho para saber na hora sempre que chegar algum vídeo novo no canal. Então já sabe, curte, se inscreve e clique no sininho. Alan Patrick Lourenço, a.k.a. Alan Patrick, nasceu em maio de 1991, no interior de São Paulo, na cidade de Catanduva. Desde cedo mostrou interesse pelo futebol e foi apoiado por seus pais, que não tinham uma condição financeira boa. Jogava em uma escolinha de futebol em São José do Rio Preto, chamada de Derac, quando chamou a atenção de dois clubes grandes, o Santos e o São Paulo. Com poucas condições, não tinha como pagar passagem para os dois testes, precisando escolher. Então, Alan Patrick escolheu o Santos. Para treinar, o craque precisava pegar carona em um caminhão de açúcar. Mas nada abalava a vontade do garoto em ser grande no mundo do futebol. Assim, aos 12 anos, começou nas categorias de base do Peixe. Rapidamente se destacou sendo considerado mais uma joia da vila. Em 2009, recebeu a mística camisa 10 do time na Copa São Paulo, o principal campeonato nacional de base. O Santos acabou como vice-campeão e Alan Patrick foi considerado o substituto natural de Paulo Henrique Ganso, um dos ídolos do time naquele momento. Mesmo vindo do banco, foi sempre importante e ajudou a equipe a ganhar o Campeonato Paulista 2 vezes, em 2010 e 2011, a Copa do Brasil em 2010 e a Libertadores de 2011. Apesar de não ter jogado tanto, fez apenas 36 jogos pelo Santos e chamou a atenção de um clube europeu. Assim, em 2011, aos 20 anos de idade, foi vendido para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, por 4 milhões de euros. A equipe era então a que mais contratava brasileiros na Europa e tinha sempre uma turma grande de brazucas. Para se ter uma ideia, quando Alan Patrick chegou, já havia outros 8 brasileiros lá, incluindo Fernandinho, William, Douglas Costa e Luiz Adriano, para ficar nos mais conhecidos. Em suas primeiras temporadas não foi titular absoluto. Assim conseguiu voltar ao Brasil, emprestado em 2013. Seu destino foi o Internacional de Porto Alegre. No entanto, teve um ano muito apagado, com poucas chances com os treinadores, Dunga e Klemer. Já em 2014, com o técnico Abel Braga, o jogador teve mais oportunidades e confiança, tornando-se titular do time colorado e fazendo um bom campeonato gaúcho. Mesmo assim, o Inter decidiu não renovar com o jogador, que retornaria ao Shakhtar em 2015. Só que outro time entrou na história e o meia acabou permanecendo no país. Seu destino foi o Palmeiras, e ele começou bem, com atuações consistentes, mas começou a sofrer seguidas lesões. Isso atrapalhou bastante seu rendimento no Verdão. No meio do ano, o Flamengo passou a demonstrar interesse no meia e o time paulista não fez questão de manter o jogador. Assim, em 2015, chegava a Gávea para disputar o Campeonato Brasileiro. Pelo Flamengo, teve uma campanha com um desempenho acima da média, com belos gols, assistências e um futebol vistoso. Foi titular durante todo o Brasileirão. Mas, em 2016, iniciou a temporada no banco. Com a mudança de técnico, passou a ter mais oportunidade e renasceu das cinzas, com atuações que renderam o nome na lista dos 55 melhores jogadores da América. Com a bola cheia, voltou ao Shakhtar em 2017, mas em uma condição muito diferente. Virou titular e um dos destaques do time. Liderou a equipe em um inédito tetracampeonato ucraniano, além de fazer seguidas boas aparições na Champions League. Tudo parecia perfeito, não fosse uma certa guerra começar. Com a invasão do país pela Rússia, sua permanência foi inviabilizada. Alan Patrick retornou ao Brasil em fevereiro de 2022, encerrando seu ciclo pelo Shakhtar. Um total de 178 jogos, 26 gols e 32 assistências.
Em abril desse mesmo ano, foi contratado em definitivo pelo Internacional de Porto Alegre. Desde então, o meia tem jogado o fino da bola, sendo considerado um dos melhores jogadores em atividade no país e vem liderando o time para voos mais altos dentro do país. Sua história na seleção é quase toda na base. Em campeonatos sub-18 e sub-20, foi sempre titular e teve boas atuações. Pelo sub-20, foi campeão sul-americano e mundial em 2011. Agora me conta uma coisa, você acha que Alan Patrick merece uma vaguinha na seleção? Nós aqui achamos que se ele continuar jogando assim, vai ter de ser chamado, viu? Deixe sua opinião nos comentários. Alan Patrick é um dos jogadores mais bem pagos do Internacional atualmente, recebendo a bagatela de R$1 milhão por mês. Além de ser patrocinado pela Adidas, que também deve render um bom dinheiro para o atleta. Em seu Instagram, com cerca de 447 mil seguidores, que pode ser monetizado com bons contratos com marcas famosas, caso o craque opte por fornecer como espaço de mídia. Por lá tem vários lances bonitos em campo e momentos de fofura ao lado de seus filhos. Casado com Caroline, com quem tem um relacionamento longo que gerou a pequena Camille, de 11 anos, e o caçula, que não tem o nome divulgado pelo atleta. Alan faz questão de participar ativamente da rotina da garota e de seu filho, e sempre a leva para a escola. Devido ao trabalho, o craque preza por ter a mesma presença que seus pais tiveram em sua infância. O craque é filho único e há alguns anos perdeu sua mãe, a quem tem profunda admiração. Sempre que está de férias, passa bons momentos ao lado de sua família. Mas não esquece as festinhas badaladas de seus amigos jogadores. Entre seus amigos temos o Neymar, conhecido por festas cheias de famosos, regadas a muita bebida. Mas não é somente em festas que o atleta encontra os amigos. Um dos seus hobbies é a música, e Alan Patrick adora tocar cavaquinho em rodas de samba com os companheiros. Para ter o descanso que merece, sempre viaja com a família para destinos de tirar o fôlego, como Paris, Alemanha, Dubai e Itália. Aí sim, viajar faz bem, imagina passear por esses lugares. Estamos prestes a adentrar o sagrado território do apartamento de luxo do jogador Alan Patrick, que fica em Porto Alegre e é um dos bairros mais desejados da capital, perto dos melhores restaurantes e baladas, avaliado em R$5 milhões. A sala de estar é ampla e os sofás são tão macios que você poderia facilmente se afundar neles e nunca mais querer sair. As paredes estão adornadas com decoração de muito bom gosto. E o centro das atenções é uma televisão do tamanho de um campo de futebol. A cozinha é uma verdadeira arena culinária, equipada com todos os utensílios necessários para criar uma refeição digna de um campeão. Há uma geladeira tão grande que até mesmo o time inteiro pode se refrescar após o treino. E uma despensa cheia de guloseimas importadas de todos os cantos do mundo. Claro, um closet do tamanho de um estádio, com espaço suficiente para abrigar todas as chuteiras do jogador, além de trajes elegantes para todas as ocasiões, desde entrevistas pós-jogo até premiações de gala. E quem precisa de um banheiro quando se tem um spa privativo? Este é o lugar onde o jogador pode relaxar e recuperar-se após uma partida intensa. Quando se trata de escolher carros, os jogadores de futebol não estão apenas buscando um meio de transporte. Estão na busca de uma nave com rodas. Imagine uma mistura extravagante de velocidade, luxo e estilo. Tudo embrulhado em um pacote reluzente de ostentação. Desde os clássicos conversíveis, que fazem as ruas parecerem passarelas, até os supercarros que parecem ter sido projetados para voar em vez de dirigir. Os carros dos jogadores de futebol são como uma extensão de sua personalidade extravagante. Para eles, não se trata apenas de chegar de A a B, mas de fazer uma entrada triunfal em cada destino. Porque, afinal, o campo de jogo não é o único lugar onde podem brilhar. E para Alan Patrick não poderia ser diferente. O craque tem nada menos em sua garagem do que um Porsche 911, custando R$815 mil. O ícone que faz os corações dos entusiastas automotivos acelerarem mais rápido que um gol nos acréscimos do segundo tempo. Este carro é como a joia da coroa do mundo automobilístico. E não se engane, este não é o único carro para os fracos de coração. É uma mistura perfeita de poder e elegância.
Além dessa super máquina, o jogador tem um Jaguar FPS, avaliado em R$600 mil, para desfilar pela cidade de Porto Alegre. Com linhas aerodinâmicas que cortam o vento como garrafas afiadas e um rugido de motor que ecoa como o chamado de um predador. O Jaguar F-Pace não passa despercebido. É o tipo de carro que faz as pessoas olharem duas vezes, se perguntando se estão testemunhando uma aparição divina ou apenas um SUV extraordinário. E vamos às polêmicas que não foram poucas na carreira do atleta. Em 2013, o craque, na sua primeira passagem pelo Internacional, Alan Patrick foi parado em uma blitz e não aceitou fazer o teste do bafômetro. Por causa disso, teve a CNH apreendida e foi multado. Estava tranquilo com seus pais e não apresentava sinais de embriaguez, segundo o policial que abordou o atleta, e chamou sua mãe para retirar o carro que foi apreendido. Após o ocorrido, o atleta, através de sua assessoria de imprensa, divulgou uma nota afirmando que optou por não realizar o teste e que apoia a conduta de abordagem policial, a fim de conscientizar contra a embriaguez no trânsito. O Internacional foi questionado pela imprensa, mas preferiu não comentar o assunto. A próxima polêmica do atleta teve até suspensão do clube. Após o treinamento, Alan Patrick e mais 3 jogadores do Flamengo resolveram fazer uma festinha em uma casa próxima ao CT, regada a bebidas e mulheres. O evento começou cedo, mas não tinha hora para parar. Os envolvidos foram os meias Alan Patrick e Everton e os atacantes Paulinho e Marcelo Cirino. Na casa tinha colchonetes espalhados pelo local para caso não desse para voltar para casa e os atletas dormirem por lá. O caso chegou até os ouvidos da diretoria, que suspendeu os 4 atletas envolvidos que negam a chegada de uma van com mulheres ao local. Devido à repercussão, os 4 foram chamados de Bonde da Estela. Posteriormente, foram questionados e falaram que fizeram uma confraternização em horário de folga e que não tinha mulheres no local, que tudo estava resolvido com suas famílias. Essa é difícil de acreditar, hein? Quando estourou o conflito na Ucrânia, o atleta estava jogando pelo Shakhtar Donetsk. Mas no dia anterior, o craque tinha viajado para a Alemanha para realizar uma cirurgia com o médico do clube. Segundo a entrevista, a sua família iria visitar, mas devido à tensão, o atleta preferiu que eles esperassem até ser seguro, o que não acabou acontecendo. O jogador voltou ao Brasil com sua mulher e filha em segurança. Em seguida, fechou o contrato com o Internacional, terminando a sua história no clube após 11 anos. Já o médico precisou voltar de avião até a Polônia e retornar à Ucrânia de carro. E a última é que o atleta parece estar sobrando na estratégia do Internacional e por isso vem se envolvendo em desentendimento com o técnico Kudê. No ano passado, no empate por 1-1 contra o América Mineiro, em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro, na segunda etapa do jogo, o atleta foi substituído e a torcida não gostou nada. O Alan Patrick é um dos jogadores mais queridos da torcida do Colorado, desde a primeira passagem pelo clube. Na coletiva, Kudê disse que tirou camisa 10 por conta do cansaço. Mas a versão foi rebatida pelo próprio Alan Patrick na zona mista do Colorado após a partida, gerando uma reviravolta na situação. Ao ser questionado após a declaração do atleta, o técnico falou que queria proteger o jogador de uma possível lesão. Mas para você, Alan Patrick está sobrando na estratégia do Internacional? Me responda nos comentários. E aí, gostou de saber mais da vida, dos luxos, das escapadas e das performances de Alan Patrick? Então fiquem ligados aqui no Fute Celebs. Toda semana você conhece mais da carreira, da vida, do luxo e, claro, das tretas dos maiores jogadores do Brasil e do mundo. Agora conta pra gente, quem você gostaria de ver por aqui? Deixe sua sugestão nos comentários. E não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal Fute Celebs. E cliquem no sininho aqui embaixo para não perder nenhuma novidade. Até a próxima, pessoal!